Olá, meus amigos, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui realizando a palestra da Perícia ao Perito Judicial de Engenharia. Obrigado a você que está assistindo a essa palestra e tenho certeza que ao final desta palestra você irá se tornar um perito judicial no Tribunal de Justiça do seu estado. Essa palestra tem como objetivo compartilhar conhecimentos para que você, engenheiro ou arquiteto, possa atuar como perito judicial do Tribunal de Justiça do seu estado. É importante dar o primeiro passo, meu amigo. O conhecimento está mais do que provado que ele não ocupa espaço. Então chegou o momento e a hora de você investir em você. O Laboratório Pericial é um projeto destinado exclusivamente aos engenheiros e arquitetos e estudantes. Nós iremos iniciar falando sobre o conceito de engenharia legal. A engenharia legal é de suma importância para o engenheiro e arquiteto que deseja atuar como um perito judicial. A engenharia legal é a interface entre o direito e a engenharia que colabora com juízes, advogados e as partes em aspectos técnicos onde existe uma demanda judicial. A engenharia legal é a interface entre o direito e a engenharia que colabora com juízes, advogados e as partes quando há demanda judicial que requer um conhecimento técnico em engenharia ou arquitetura. A engenharia legal é dividida em engenharia diagnóstica, composta pelas ferramentas diagnóstica, e engenharia de avaliações, segundo a norma NBR 14653. A engenharia diagnóstica é a arte de criar ações proativas através de diagnóstico e vem da medicina diagnóstica. É de suma importância para o perito judicial. É a ciência que subsidia a tomada de decisões a respeito de valores. Exemplo, ações renovatórias, ações de desapropriações, a ação de revisão de aluguel. O perito judicial, quando nomeado, ele vai ter que apresentar um laudo de avaliação baseado na norma NBR 14653. Neste caso, é importante você que quer se tornar um perito fazer um curso de manifestações patológicas ou então um curso de avaliações de imóvel. Eu acho de suma importância você ter esses dois cursos para ter o melhor desempenho como perito judicial. É importante destacar que o perito judicial ele é imparcial, técnico e ético, também conhecido como longa manus em latim, que significa a extensão da mão do juízo na busca pela verdade da justiça. O perito judicial de engenharia ou arquitetura, ele tem que ser os olhos do juízo, ele tem que ser uma águia ao chegar numa vistoria, ao realizar uma diligência. É de suma importância o conhecimento. Ao meu ver e na experiência que eu tenho, é de suma importância o perito judicial de engenharia ou arquitetura ter conhecimento em engenharia das avaliações, em engenharia legal, porque isso vai facilitar o encargo para qual ele foi designado. Quem nomeia o perito judicial, meus amigos? Como o perito pode ser nomeado? Essas são várias perguntas que me fazem nas minhas redes e hoje vocês irão entender como você pode ser nomeado. Você já fez o cadastro e ainda não foi nomeado? Observe essa palestra. Cada detalhe vai te indicar um caminho, ok? Então vem comigo no Caminho Explico. A perícia judicial ela é realizada por um perito de conhecimento técnico e que ele tem como objetivo esclarecer os fatos, chamado de fatos controvertidos ou controversos. Eu vou dar um exemplo. Imagine você na sua residência, você mora no apartamento 701 e tem um apartamento 801 acima do seu. O apartamento 801 inicia uma obra, acerta uma tubulação de água e começa um vazamento que propaga para o seu imóvel, gerando infiltrações. Você entra em contato com o apartamento 801, pede para consertar e ele não conserta. E aí você, se sentindo prejudicado, você dá início a uma demanda judicial. Olha, como é que funciona isso na prática? Muitas vezes, meus amigos, eu sou nomeado nesse tipo de ação que é chamado direito de vizinhança, ou obrigação de fazer também. Eu sou nomeado para esclarecer se realmente aquelas infiltrações ou manifestações patológicas no apartamento 701 é proveniente do apartamento 801. Então a perícia judicial ela requer um conhecimento. Eu sou engenheiro civil perito e atuo na busca pela verdade dos fatos. E quem é um perito?
Para se tornar um perito, tem que ter graduação, tem que ser um profissional de nível superior, credenciado no seu conselho de classe. Você precisa estar formado e estar com seu CREA, ou CAL no caso do arquiteto. Quem é o perito? O perito é também conhecido como expert, o profissional que retém o conhecimento, a habilidade técnica, que vai relatar através de um laudo pericial o que aconteceu, a causa, a origem e o mecanismo de ação. O perito é os olhos do juízo na busca pela verdade dos fatos. Ele muitas vezes, olha com um olhar de águia, ele olha com um olhar técnico, ele é imparcial, ético e técnico. Esse é o tripé da perícia. Para um melhor empenho do perito, é necessário buscar o conhecimento. Confesso para vocês que ao longo da minha jornada como perito judicial aqui no Rio de Janeiro, na Justiça Estadual e Federal, eu tenho buscado conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Então, se você quer se tornar um perito, fica a dica, amplie o seu conhecimento. Não se prenda a um determinado curso de perícia. O perito é o dia a dia, ele é um processo, é fazer uma diligência, é fazer uma vistoria, é olhar 360 graus tudo que está ao seu redor. Eu tenho certeza absoluta que ao final dessa palestra nós teremos novos peritos em todo o Brasil. Depende de você. Eu, quando iniciei, confesso que falaram que eu não ia conseguir atuar. E hoje eu atuo aqui no Rio de Janeiro, na Justiça Estadual e Federal. Então, o perito é os olhos do juízo na busca pela verdade dos fatos. Meus amigos, em 2016 saiu a resolução do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 233, que informa que os tribunais de justiça do Estado devem ter um cadastro de perito judicial. Em alguns estados, hoje aqui no Rio de Janeiro, se tem um cadastro de perito. Você tem que ter nível superior, você tem que ter 2 anos de formados e curso específico de perícia. Isso no Rio de Janeiro. O perito ele tem que estar credenciado no CREA. É uma demanda muito grande de profissionais. O perito judicial, ele tem como atuar. O seu início requer conhecimento, porque nós, na nossa formação, seja de arquitetura ou de engenharia, não conhecemos, abordamos a engenharia legal, não abordamos a engenharia diagnóstica, não abordamos a engenharia das avaliações baseada na NBR 14653. Então fica a dica, você engenheiro arquiteto, que quer atuar como um perito, busque o conhecimento, conheça as normas 15.575 de desempenho, a 5.674, a 14.037, a 13.752, que é perícia na construção civil. Quando a prova pericial depender de conhecimento técnico ou científico, o juízo será assistido por perito. O perito tem como objetivo realizar um laudo pericial que vai subsidiar a decisão do juízo. Eu digo muitas vezes que eu não tenho poder de decisão, mas através do meu laudo, o juiz consegue chegar à sua decisão. O juiz, os advogados, ele tem o conhecimento em o direito, mas nós, engenheiros e arquitetos, temos o conhecimento técnico. Então, o que iremos realizar? Um laudo pericial. O laudo pericial, ele tem que ter fundamentação, ele tem que ter desenvolvimento e de fundamental importância, conclusão. No laudo, a gente chega e apresenta o que nós vimos numa vistoria pericial. Olha, o imóvel tem um padrão construtivo X, foram constatadas manifestações patológicas, tais como XY, provenientes da ausência de manutenção, ou provenientes de manifestações patológicas, ou provenientes de vícios construtivos. O laudo pericial, ele tem um objetivo e ele atende a uma norma, mas o laudo pericial ele tem que ser conclusivo, meu amigo. Se você quer se tornar um perito judicial, tenha em mente, o meu laudo ele tem que ser imparcial, técnico e ético. E ele tem que ter conclusão. Assistente técnico. Muitas vezes eu sou convidado a participar de uma perícia, mas não como perito judicial, e sim como assistente técnico. O assistente técnico, ele, diferente do perito, ele atende ao interesse do autor ou do réu. Numa ação judicial, você pode atuar como perito, em determinado momento, em outro momento como assistente técnico.
Por quê? Porque, meus amigos, veja bem, uma ação judicial tem o autor e o réu. Havendo ponto controvertido entre um ponto que precisa de um esclarecimento, o juízo nomeia um perito. Mas a lei fala que as partes devem estar acompanhadas de assistente técnico. Quem é o assistente técnico? É aquele profissional que defende os interesses do autor ou réu. O perito ele pode errar no seu laudo, pode acontecer o lapso. O assistente técnico, ele, digamos em parte, fiscaliza o serviço do perito, o laudo pericial. A prova pericial do perito é a elaboração de um laudo. Esse laudo pode estar errado e aí que entra o assistente técnico. Você pode estar representando o autor ou o réu. E o assistente técnico é um serviço assim, quem paga o assistente técnico é a parte que convidou, que pode ser o advogado ou o autor e o réu. Diferente do perito. A perícia, quem paga a perícia? Quem paga a perícia é quem pede perícia. E quem pede perícia pode muitas vezes não ter condições de pagar e o perito realizar o laudo e ganhar uma ajuda de custo. Isso aí é um caso mais específico, requer um tempo maior de explicação. Mas eu deixo claro para vocês o seguinte: assistente técnico, quem paga é a parte que pode ser o autor ou o réu. E o perito, quem paga é quem pediu perícia, que pode ser o autor ou o réu, e os honorários têm que estar homologados pelo juízo. É um assunto mais complexo que requer mais tempo e requer um tempo de um curso específico de perícia, ok? Eu trago para vocês agora esse slide, que na verdade foi uma nomeação em que eu fui nomeado para atuar nessa ação como perito do juízo. Nessa ação, eu tinha como objetivo esclarecer os pontos controvertidos ou os pontos controversos, ok? Quando você é nomeado, lembrando, após você realizar o cadastro, você está lá disponível no Tribunal de Justiça como perito judicial. Eu posso ser nomeado através de ligações, através de e-mail ou através do sistema do Tribunal de Justiça. Quando sou nomeado pelo juiz de direito, que também com o novo Código de Processo Civil chama-se juízo, eu tenho como objetivo realizar um laudo pericial. Então, quando o juízo me nomeia, ele fala: nomeio a Cássio Silva dos Santos, informe se o mesmo aceita a nomeação e apresenta os honorários em 5 dias. Já as partes, que é o autor ou o réu da ação, tem que apresentar os assistentes técnicos e os quesitos no prazo de 15 dias. E nessa ação eu fui nomeado porque tem um ponto a ser esclarecido. O autor fala uma determinada situação, o réu fala outra determinada ação e o juízo, não tendo conhecimento técnico, ele nomeia o perito. Nesse caso, ele me nomeou. Eu não atendo ao interesse de nenhuma das partes. Eu busco somente a verdade. O papel do perito é buscar a verdade dos fatos para que a devida justiça seja feita. Então, se você quer se tornar um perito, tenha sempre em mente imparcial, técnico e ético. Esse é o tripé do perito. A importância de se ter esse tripé pode te ajudar em muitos casos. Nós subsidiamos a decisão do juiz de direito, que no Código de Processo Civil de 2015 é chamado do juízo, ok? Então, eu realizo meus honorários, aceito a nomeação e falo: excelência, os meus honorários são X. Depois de encaminhar os honorários para o juízo, ele intima as partes, o autor e o réu, para verificar se ambas as partes aceitam ou não. Aceitando, o juiz homologa os honorários. Se as partes não aceitarem, o juízo me intima novamente para esclarecimento dos honorários arbitrados. Como está o mercado de trabalho para a perícia judicial? Meus amigos, eu confesso para vocês que quando iniciei, ouvi muitos não. Esta palestra tem como objetivo compartilhar conhecimentos. Nós entendemos que temos que ser ponte e não ilhas. Eu preciso ajudar o engenheiro de Marabá, o engenheiro de Natal, o engenheiro de BH, o engenheiro de Brasília, o engenheiro do Rio. A crise está aí, então você que é engenheiro arquiteto, busque o conhecimento. O mercado de perito judicial está aquecido? É a grande pergunta. Eu confesso que está. Mas a grande dificuldade é a nomeação. Você precisa ter um marketing pessoal do perito judicial. Nos cursos que nós realizamos, nós temos desenvolvido marketing pessoal do perito judicial.
Você precisa ser visto. Você precisa falar: eu estou aqui, Excelência. Eu quero atuar como um perito judicial. E assim eu fiz no início da minha carreira como perito judicial. Hoje eu atuo em todo o estado do Rio de Janeiro. Atuo na esfera estadual e federal e atuo extrajudicial. Tenho em mente: eu quero me tornar um perito judicial, eu preciso buscar o conhecimento. Não adianta só se cadastrar e parar no tempo apenas com um curso ou num cadastro. Eu tenho rodado o país e tenho percebido com os colegas que muitos só estão cadastrados. Confesso para vocês, a probabilidade de ser nomeado é menor. Você tem que estar visto. Você tem que ser visto pelo advogado, pelo juiz, pelas instituições. O campo de perito judicial é imenso. Você pode atuar como perito judicial na esfera estadual, trabalhista e federal. Eu confesso para vocês que o campo de perito judicial, onde existe maior demanda, é na Justiça Estadual, depois Justiça Federal e depois Trabalhista. Eu atuo exclusivamente na Justiça Estadual e Federal. Mas se você é engenheiro de segurança do trabalho, faça o cadastro no Tribunal do Trabalho e atue como perito. Aumente a sua oportunidade. Eu costumo dizer que não tem emprego, mas tem trabalho. Se você é engenheiro ou arquiteto, está se formando e quer realizar o seu cadastro, fica a dica: procure no Google TJ e a sigla do seu estado. Isso para a esfera estadual. E no TRT, a mesma coisa. Você procura no Google, ok? Então, meus amigos, há uma oportunidade muito grande. Eu sei das dificuldades, mas o que faz a diferença de um perito é o conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. Você percebe que desde o início da palestra eu tenho falado em buscar o conhecimento. Não adianta só fazer o cadastro e ficar aguardando a nomeação. Você tem que levantar e andar. Conhecer como é que funciona o Tribunal de Justiça, como é que é a estrutura de uma vara, quais são os tipos de varas cíveis, familiares, fazenda pública. Saia de casa, levante e anda, meus amigos. Não espere a nomeação sentado, ok? Em que fase o perito vai e é nomeado pelo juízo? O perito é nomeado na fase saneado ou a fase de saneamento, onde o juiz já vai chegar próximo à sua conclusão. O perito ele produz a prova pericial próximo ao juiz chegar à conclusão. Nós não fazemos parte do processo. Nós não produzimos prova, meus amigos. O perito judicial de engenharia, ele não produz prova. Ele apura os fatos, faz a sua vistoria. Então, meus amigos, busque o conhecimento, ok? Perito não produz provas. Alguns amigos me perguntam: Cássio, estão pedindo isso, aquilo, ok. Mas você solicitou? Solicitei. Querem pedir? Perito não produz prova. Perito não faz parte do processo. Ele é auxiliar da justiça. Ações de maior interesse do engenheiro ou da engenheira, do arquiteto ou da arquiteta. Olha, as ações de maior interesse são ações como, por exemplo, revisional, conhecido também como ação de arbitramento, onde o perito tem que apresentar o valor do aluguel. Também temos as ações possessórias, reintegração de posse. O perito vai utilizar do seu conhecimento técnico para realizar um laudo. Também nós atuamos em ações civil pública, cujo autor da ação é o Ministério Público. Meus amigos, eu confesso para vocês que eu já fui nomeado para ações de imóvel planejado. O engenheiro civil pode ser nomeado para isso? Sim, já aconteceu. Então tem muitas perícias que nós podemos atuar. É importante destacar, você engenheiro ou engenheira, arquiteto ou arquiteta. Meus amigos, eu costumo dizer no curso que temos que saber o que é vício construtivo. Sou nomeado muitas vezes para atuar em perícia cuja ação é de vícios construtivos. O autor, ele compra a sua casa e depois essa casa, um apartamento, começa a apresentar manifestações patológicas que, segundo o autor, é proveniente da construção através de falha construtiva ou de erro de projeto. Eu faço a pergunta: o que é o vício construtivo? Vício construtivo são aqueles danos que diminuem o valor do imóvel e que são provenientes de falhas construtivas através de erro de projeto, de má execução, e que ao adentrar no imóvel o autor não vê, mas ao longo da sua moradia começa a se apresentar. E quem é nomeado para esclarecer se aquele vício construtivo, aquela manifestação patológica, é proveniente
da execução, de uma falha de um projeto ou pela ausência de manutenção, somos nós. Vou trazer agora uma nomeação em que eu fui nomeado pelo juiz para esclarecer se as infiltrações e se os danos alegados pelo autor é de responsabilidade do réu, a construtora. Olha, meus amigos, eu fui nomeado, informei, quando o juiz nomeia o perito, pergunta se o perito aceita a nomeação, o perito apresenta os honorários de 5 dias e as partes, os assistentes técnicos e os quesitos, ok? Quem vai pagar o perito é a parte que solicitou a perícia, nesse caso foi o réu. E os assistentes técnicos são a parte ou o autor, ou seja, o perito atende ao juízo e os assistentes técnicos atendem ao autor ou réu. Trago aqui para vocês um tipo de perícia em que nós atuamos. Essa ação é o tipo da ação chamado indenização por dano moral. A autora comprou esse imóvel e alega que ela tem vícios construtivos, o imóvel. O réu alega que é falta de manutenção e que a ação não deve proceder, visto que o fato alegado pelo autor não está correto. São inexistentes, melhor dizendo. Meus amigos, olhem essa foto. A rede elétrica está exposta, não atendendo a NBR 5410. Nota-se claramente presença de saco de cimento junto ao alvenaria estrutural. Diversos são os problemas. Aí que entra a técnica. Atende a norma? Não. Foi feito conforme a norma? Não. Pode diminuir o valor do imóvel? Pode. Pode dar danos materiais por o imóvel? Sim. Isso são vícios construtivos. Após realizar o laudo, eu peticionei e o juízo chegou à seguinte conclusão, que a responsabilidade das manifestações patológicas no imóvel do autor é de responsabilidade do réu, que terá que arcar com os custos para reparo, dano material e dano moral. Eu costumo dizer que nós somos olhos do juízo na busca pela verdade. A engenharia legal ela tem essa possibilidade de esclarecer fatos. A engenharia é uma ciência exata. Essa palestra teve como objetivo compartilhar conhecimentos para que você, engenheiro ou arquiteto, que quer se tornar perito judicial no Tribunal de Justiça do seu estado, vá em frente, meus amigos. Levante e anda. O não eu sempre tive. Quando comecei a me interessar por perícia e despertar, foram vários não, mas você precisa buscar o sim. Essa palestra tem como objetivo despertar o perito que há em você. Quero agradecer a você que esteve acompanhando ao longo da nossa palestra. Quero agradecer a você que está acompanhando nossas redes, Instagram, LinkedIn, Facebook, Laboratório Pericial. Quero agradecer a engenharia, a arquitetura. Eu sou engenheiro, você que é arquiteto, você pode atuar como um perito judicial e extrajudicial. Você pode trabalhar como pessoa jurídica para as instituições bancárias através de realizando laudo de avaliação. Você pode fazer um laudo de antecipação de prova para subsidiar ou ajudar um juízo, um advogado. Você pode fazer vistoria predial, você tem um dever de buscar o conhecimento. A crise está aí, mas nós precisamos ampliar nossas oportunidades de trabalho. Não tem emprego, mas tem trabalho. Quero agradecer aos nossos parceiros. Eu quero agradecer à editora Leude, a editora de engenharia legal do país. A nossa parceria tem feito sucesso. Nossos alunos têm descontos. Nós vamos sortear os livros da editora Leude para vocês. Quero agradecer aos nossos parceiros Ciem Cursos de Natal. Estarei no dia 23 e 24 de novembro realizando um curso de perícia judicial em parceria com o Ciem Cursos. Ciem tem uma fundamental importância em compartilhar conhecimentos em Natal. Engenheiroso, que vem divulgando a engenharia legal em todo o país. Quero agradecer ao Instagram Resumos Engenharia, que é de fundamental importância para compartilhar conhecimentos. Meus amigos, águia voa com águia.
Essa palestra foi uma breve visão sobre a perícia e o perito judicial. Você quer saber mais? Conheça o nosso curso de perícia judicial na especialidade de engenharia e arquitetura, com carga horária de no mínimo 18 horas. No curso nós abordamos a elaboração de honorários, a elaboração de quesitos, como realizar o laudo pericial e temos a prática pericial forense real, casos práticos que são de suma importância para o sucesso do perito e do seu laudo pericial. Não saia dessa live, ainda temos novidades. Sucesso e luz no seu caminhar. Um grande abraço e fiquem com Deus.